E aí, Tasso, tudo bem? E aí, tudo bom, Miguel? Bem-vindo, tudo tranquilo? Como é que você Tudo está? tranquilo. Prazer em falar com você. Maravilha, que bom. Tenho visto muita coisa sua, lido, enfim, está trabalhando pra caramba, né? Essa pandemia, quem disse que não. Pai do céu, nossa senhora. Aumenta muito, né, o trabalho, É, porque não tem o pô, trânsito, né? exatamente. Não tem Você sai de almoço, não uma, tem trânsito. Eu não paro mas de não tem trabalhar tempo de, também, uma atrás da outra. não tem tempo de refletir, na verdade, né? É. Porque a gente sai de uma coisa, pula para outra, pula para outra, pula Eu para outra. tenho, eu tenho até dormido mal, porque na cama é que eu fico pensando, eu fico, né, trabalhando e elaborando pensamentos na cama e não consigo dormir direito. Enfim, mas que bom que você está aqui. Fico muito feliz que você está aqui. A gente está fazendo um programa bastante interessante, conversando com muitos amigos seus, inclusive, Beto, Veríssimo, enfim, Luciano Huck, muita gente que tem falado com você. E vamos começar, né? Vamos começar direto, porque essa 1 hora passa super rápido. Aham. Vamos lá? Bora lá. Eu queria, enfim, contar um pouco da sua história, para quem não te conhece tão bem. É, o Tasso é engenheiro florestal, consultor e empreendedor social em sustentabilidade, floresta e clima. É coordenador do sistema de estimativa de emissões de gases de efeito estufa do Observatório do Clima e do projeto de mapeamento anual da cobertura e uso do solo do Brasil, o MAP Biomas. O Tasso estruturou o Fundo Amazônia, tão comentado e discutido ultimamente, e foi fundador e diretor executivo do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola e diretor do Serviço Florestal Brasileiro. Enfim, queria te perguntar, né, muito sobre o MAP Biomas, que você é o coordenador, que é uma iniciativa de mapeamento anual do solo brasileiro e inclui dados de cobertura e uso do solo desde 1985. Né? Como funciona o MAP Biomas e o que essa iniciativa revela sobre a história dos nossos biomas nas últimas 3 décadas? Então, o Mapiomas, Miguel, ele é uma iniciativa que a gente começou em 2015, que ela tem o objetivo, a gente reúne um grupo de ONGs, de universidades e de empresas de tecnologia, startups, com o seguinte objetivo: a gente quer contar a história de ocupação do território. Então, como que o território brasileiro vem sendo transformado ao longo do tempo? E para fazer isso, a gente mistura uma ciência que é o sensoriamento remoto. Então, o satélite assim, tem uma série de assinaturas espectrais, né, que ele pega, e a gente pega isso e usa instrumentos de inteligência artificial, né, aprendizado de máquina, e a gente treina algoritmos que conseguem pegar cada pixel dessas imagens que o satélite faz e classificar qual é o uso da terra ou qual é a cobertura de uso do solo que a gente tem em cada lugar do Brasil. Então, diga assim, eu pego aquele pixel de 30 por 30 metros, que é o tamanho do pixel do satélite, e diz assim, esse pixel aqui, em 85, era floresta. Aí ele continuou floresta, quando foi em 91, ele foi desmatado e ele virou pasto. Aí vai acompanhando pelos outros anos, depois em, sei lá, 2003 ele virou cidade ou virou agricultura. Então, no Brasil tem 9,5 bilhões de pixels de 30 por 30 metros. Então, cada um desses pixels, a gente conta a história. Então, a ideia é você ter uma espéciezinha de máquina do tempo, em que você pode navegar, dar o zoom, ir para qualquer lugar e navegar no tempo para conhecer como muda o território. E aí tem várias aplicações, obviamente, né? Mas coisas que a gente retira de lá, por exemplo, a gente tem uma noção boa de quanto do Brasil é um ambiente natural e quanto do Brasil é um ambiente antropizado. Então, lá para os anos 85, era mais próximo de 80% do Brasil era de ambientes naturais. E hoje, 20%, 20 e poucos por cento de ambientes antropizados. Cidades, agricultura, pecuária e tal. E hoje está em cerca de 30%, 33% de ambientes antropizados e 70%, um pouquinho menos, de ambientes naturais. Então, assim, aí depois a gente pode entender como é que é o desmatamento, quanto que é que a gente tem de recuperação de áreas degradadas, e assim a gente vai acompanhando. Então,
A situação geral nossa hoje é a seguinte: a gente tem a maior proporção de ambientes naturais nos biomas brasileiros. A gente tem 6 biomas, né, 6 grandes regiões, que é a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, a Mata Atlântica e os Pampas lá no sul, né, são os nossos biomas. A Mata Atlântica é o bioma que tem o menor percentual de cobertura de vegetação nativa, cerca de 29%, 30%, sendo que da vegetação original mesmo é menos de 10%. Tem muita coisa que é já vegetação que veio crescendo depois. Tal. E o Pantanal é o que ainda tem a maior proporção de vegetação natural, próximo de 90%. Então, esse é um pouco... E aí a Amazônia, por exemplo, hoje está cerca de... tem 86% de cobertura de vegetação nativa, mas já foi desmatado quase 20%, algumas partes já recuperaram, tal, mas essa é a trajetória que a gente está. Então, mas também ajuda a gente entender como se dá a ocupação dessas áreas que são convertidas, né? E aí tem uma série de histórias que são importantes, né? A gente entender, por exemplo, que na Amazônia, a maior parte das áreas que a gente desmata, elas não viram áreas de uso intensivo, bem efetivo, como, sei lá, mineração, cidades, agricultura de alta produção. A maioria das áreas vira pasto de baixíssima produtividade ou são abandonadas. Quer dizer, você desmata e aquela área é abandonada porque se degradou e ela está em recuperação, lentamente se recuperando para se converter de novo em vegetação, né, nativa. Então, é um pouco essa sensibilidade que a gente quer ter, né? E tudo isso tem impacto no clima. Porque claro. quando você desmata, muda os da terra, você aumenta muito as emissões de gases de efeito estufa, ou pode, no contrário, né, se tiver muita área regenerando, você está aumentando a quantidade de carbono que você está capturando, o que é bom para o clima, né? Então tem essas mudanças assim, né? Enfim, falando agora um pouco do que está acontecendo hoje em dia, né? No ano passado você escreveu uma coluna no Globo, cujo título era "O pior do fogo pode ainda estar por vir". Nesse texto você comentava que as queimadas da Amazônia haviam batido recorde em relação ao ano anterior, e que os meses seguintes, quer dizer, esse ano que a gente está hoje, poderia ser ainda mais devastador, né? A floresta volta a repetir recordes negativos de queimadas. A gente está numa escala sem precedentes, né? Quais são os fatores da nossa política ambiental? Que fatores da nossa política ambiental te deram essa certeza quando você escreveu esse artigo do ponto que a gente estaria hoje? Olha, no contexto, quando eu escrevi esse artigo, que foi meados do ano passado, né, a gente estava realmente observando que o desmatamento tinha aumentado muito. O principal vetor para as queimadas na Amazônia é o desmatamento. Então, o fogo não começa na floresta, até porque a floresta não pega fogo naturalmente na Amazônia, né? O fogo ele é um evento natural na Amazônia de fogo, é assim, tipo 1 em 500 anos, né? Então, fogo na Amazônia é porque alguém colocou fogo, né? E então, nesses eventos ali, basicamente alguém está colocando fogo, seja para fazer cultivo agrícola, preparar o solo, seja para acabar o processo de desmatamento, né? E o que a gente estava vendo é que, na época que estava batendo recorde de incêndios no ano passado, em julho, a gente não estava nem no período que normalmente a gente tem mais fogo, que é agosto e setembro, e que, como o desmatamento tinha sido estupendo em julho, esse material ia ser queimado provavelmente em setembro e outubro. E na época eu escrevi o artigo propondo que fosse feita a moratória do fogo na Amazônia. É uma medida extrema. Foi a primeira vez que se fez uma moratória para a Amazônia inteira. Depois ela foi realmente implementada em setembro. E realmente o desmatamento, o fogo em setembro, ele, ao contrário de agosto, que tinha sido um recorde em termos de quantidade para o mês de agosto, em setembro ele foi o contrário. Foi um dos menores índices de fogo na série histórica com isso. Mas acontece que o quê? Todo aquele desmatamento que aconteceu, o material continuou lá, o combustível continuou lá. E para você ter fogo, basta você ter 3 coisas. Tem que ter o clima, né, seco,
material combustível para pegar fogo e precisa de ignição. Alguém precisa lá botar fogo, certo? Então, a situação que a gente tem agora é isso. A gente tem todo o material para queimar do ano passado, que não queimou, mais o que foi desmatado esses últimos meses. Vale lembrar que entre maio e junho desse ano foram 15 meses de recorde de ter o desmatamento maior do que o ano anterior. Isso está acumulado. Então, uma coisa que mostra, inclusive o pessoal do IPAN, né, que fez um estudo recente agora, mostra que tem muito material acumulado para queimar, e aí, se o pessoal colocar fogo, não tem jeito. Nós vamos ter a situação que nós estamos vendo agora. Né? E o mais grave para agora, Miguel, é que assim, fogo é fumaça. Né? Um dos problemas crônicos que a gente tem com fogo é o problema de saúde. Né? Todos os anos, a gente vê isso. A Fiocruz tem vários estudos sobre isso que mostram. Todos os anos, quando chega nessa época, que é a época do fogo, é a mesma coisa que em São Paulo, quando tinha o fogo na cana, né? As doenças respiratórias têm picos de doenças respiratórias nessa época do fogo, é a mesma coisa na Amazônia. Você vai no Acre, você vai no Mato Grosso, Manaus mesmo, Porto Velho, em Rondônia, são regiões que, na época do fogo, a gente tem alta incidência de doenças respiratórias, inclusive de morte, né? Especialmente de criança e dos mais idosos. Agora, você junta isso com Covid, é o fim do mundo, né? Então a gente está vivendo, e nós estamos vendo isso agora, né? Você vai em Cuiabá hoje de manhã, você vê as fotos de Cuiabá hoje de manhã, é inacreditável. Porque Cuiabá parece ter um fog londrino, porque está tudo fechado, né? Então as pessoas, juntar essas duas coisas é uma coisa muito ruim, né? E a gente realmente não precisa ter. Agora, o mais duro que nós estamos vivendo agora, Miguel, é o seguinte: teve o embargo, né? Se fez de novo o embargo do fogo, né? Agora teve o decreto do embargo dia 15 de julho, só que ele não teve efeito. Quer dizer, a trajetória do fogo continuou. E o desmatamento, a mesma coisa. Então, a questão agora é que, aparentemente, o efeito do ano passado, que foi um efeito surpresa, foi uma medida extrema que ninguém estava acostumado, nesse ano, ela não teve efeito. E eu acho que isso tem uma responsabilidade do presidente da República. Especificamente nesse caso, tem que se dizer isso. Por quê? No mesmo dia em que ele assinou o decreto, né, para ter o embargo do fogo, ele fez uma live criticando o próprio decreto, dizendo que não tem problema de fogo, que isso não precisa. Mas como é que pode o presidente da República, né? Que é quem tem a responsabilidade de garantir que a gente não agrave o problema que a gente já está tendo, ele faça uma crítica ao problema. E é desproposital, não tem nenhuma razão para ele fazer essa crítica, né, ao decreto que ele mesmo propôs. Aí isso gera descredibilidade. Quem é que vai seguir um decreto que o próprio presidente que assinou o decreto não está dando bola para ele, né? É complicado, a situação está complicada. E esses sistemas de monitoramento que você falou também, que são uma tecnologia de ponta, né? Eles são alvos frequentes de críticas, né, por parte do presidente e do ministro do Meio Ambiente, do vice-presidente também. Né? Em 2019, o diretor do INPE, o Ricardo Galvão, foi exonerado após o Bolsonaro discordar justamente desses dados do desmatamento. Na semana passada, o vice-presidente Mourão teve uma postura semelhante. Né? Quando eles são confrontados com esses dados do crescimento da devastação, eles normalmente dizem que os sistemas de monitoramento não são os melhores, os sistemas do Brasil não são os melhores, a gente está cansado de ouvir isso. E, na verdade, servem de base para vários institutos de pesquisa no mundo todo. Né? E eu te pergunto em que medida essa postura negacionista também em relação a esses sistemas contribui para aumentar esse desmatamento e as queimadas. Você sabe que no caso deixa eu fazer só um negócio aqui que está piscando aqui. O meu também vai, daqui a pouco, toca uma bateria. Só ligando aqui o negócio aqui. Pronto. No caso primeiro, assim, os sistemas do Brasil de monitoramento, eles são o benchmark do mundo. Né? Nenhum país, especialmente nos países tropicais, tem tanto monitoramento do desmatamento e do fogo como o Brasil. O portal de fogo do INPE é um negócio sensacional. Assim, a gente usa
Ele é super organizado, fácil de acessar os dados, ele tem dados diários, às vezes tem dados mais de uma vez por dia sobre fogo, então a gente não tem problemas nesse campo para o olhar da paisagem, né? A gente tem um problema de ação para poder evitar o fogo ou para combater rápido. Então, por exemplo, se você quiser apagar um fogo rapidamente, você tem que identificar ele nos primeiros 15 minutos. E isso você não faz com satélite, isso você faz com torres de monitoramento e tal, é uma outra tecnologia. E até no Brasil também tem coisas incríveis de tecnologia. Tem uma startup agora que eu conheci recentemente que substituiu as torres que você tem. Empresas florestais têm isso, que é uma torre que fica o sujeito em cima da torre, com um binóculo, olhando para achar o foco de incêndio. E hoje você tem a tecnologia que não precisa fazer uma torre tão complexa, é uma torre simples com uma câmera em cima. E a própria câmera tem um sisteminha de inteligência artificial que consegue localizar o fogo e dar o aviso. E aí, rapidamente, você pode ir lá e apagar o fogo. Depois que passou meia hora, uma hora, o fogo se alastra, é muito mais difícil de você apagar ele. Então, isso para o fogo. E para o desmatamento, a gente também tem dados muito bons, né? O INPE dá, todos os dias, informação de desmatamento para os órgãos de governo. E ele publica semanalmente para o público. Nós, mortais todos, recebemos dados do INPE todas as semanas. Na sexta-feira, às 8 horas da manhã, você entra no site do INPE e está lá a informação do desmatamento na Amazônia e no Cerrado. O que é o problema? O problema é transformar essa informação que o INPE deu em ação, né? Então, a gente identificou isso há algum tempo atrás, né? Em 2018 a gente fez um exercício para ver assim, tem tantos sistemas de monitoramento no Brasil, por que a gente não transforma isso em ações? Então, para ter uma ideia, em 2018 foram 150 mil avisos de desmatamento no Brasil, nos vários sistemas. Tá? Menos de 1.000 se tornaram uma ação concreta, um relatório, uma ação que foi lá, fez o combate àquele desmatamento. Então, o nosso problema não é saber onde está o desmatamento, não é esse o nosso problema. O nosso problema é agir em relação a ele. Então, a gente fez até um trabalho junto com o IBAMA em 2018, e está em pleno funcionamento hoje, que a gente chama de Map Biomas Alerta. A gente pega todos esses indícios de desmatamento e dá um zoom nele com imagens de alta resolução, 3 metros de resolução, e procura uma imagem antes e depois do desmatamento, e a gente gera uma coisa tipo aquela foto da placa do carro que cruzou o farol vermelho, sabe? Sim. Não tem como você... Pô, não fui eu, não, foi você, tá aqui a placa, tá aqui a velocidade. A gente faz a mesma coisa para o desmatamento, gera um relatório e disponibiliza o relatório na internet. Hoje a gente já tem na plataforma 74 mil relatórios em 1 ano e meio de funcionamento do projeto. Então, o que precisa fazer? Transformar isso em ação. Então, a gente recentemente fez uma apresentação lá para o Conselho da Amazônia. Esse conselho que o vice-presidente comanda, ele não estava presente, mas a gente fez para os técnicos todos. E apresentou, está aqui disponível, é gratuito, o relatório está pronto, você não precisa fazer um relatório, você não vai gastar 6 horas fazendo cada relatório, você pega o relatório pronto e aplica ele. A gente está dizendo aqui, inclusive, se tem indícios de legalidade ou não. Mas a questão é que a vontade de fazer, de transformar esses indícios em uma efetiva penalização é que não está presente. Então tem um problema de vontade política mesmo de resolver esse problema. E isso a gente vê nas mensagens que são dadas, que são muito contraditórias, né? Então, com sinais trocados. O ministro vai lá para acompanhar uma operação do IBAMA, né, lá nos Mundurucus. Aí se monta uma cena de que que os garimpeiros e os índios estavam pedindo para não fazer mais a operação. Aí ele volta para Brasília e suspende a operação. Que sinal que você deu? Né? O sinal tem que ser inequívoco. Não importa quem está fazendo mineração em terra indígena. É ilegal. Tem que acabar. Tem que destruir as máquinas. Né? Então, esses sinais é que não podem ser trocados como a gente tem agora. Então, o problema do monitoramento não é esse o problema nosso. O nosso problema é realmente de tomar de ação. Aliás, dá para dizer o seguinte, entre 2004 e 2012, caiu 80% do desmatamento no Brasil. Na época, os sistemas de monitoramento que a gente tinha eram muito menos sofisticados do que a gente tem hoje. E foi possível reduzir o desmatamento. Por que agora a gente não conseguiria fazer se os sistemas são ainda mais sofisticados que estão disponíveis? Né? Enfim, até esse dado que você falou, né, de 2004 e 2012, foi assunto de um artigo seu recente também, na Folha de São Paulo, que você assinou com o Luiz Fernando Guedes Pinto.
que fala justamente sobre esses dados, né? E aí você compara muito com os dados da fome, né? Também falando que tanto a fome quanto o desmatamento sofreram uma queda razoável nessa época, né? Em razão de políticas públicas articuladas para atacar esse problema. E a partir de 2015, 2016, tanto a fome quanto o desmatamento voltaram a crescer. E aí a gente falou dessa falta de vontade política. E aí eu pergunto por que essas políticas, tanto de erradicação, diminuição da fome quanto de desmatamento, foram tão enfraquecidas, apesar do seu êxito histórico num período ali de quase 10 anos. O que a gente aponta nesse artigo é mais para mostrar, pode ter várias coisas, né, mas mostrar uma coincidência, né, importante, que no mesmo período em que reduziu o desmatamento, também foi um período que reduziu muito a pobreza extrema no Brasil. Então, o desmatamento caiu 84% e a pobreza extrema caiu cerca de 82% num período muito coincidente ali, né? Então, a discussão é perfeitamente possível, né, você reduzir o desmatamento, cuidar melhor do ambiente e você reduzir ao mesmo tempo reduzir a pobreza. E por que isso é importante dizer? Porque um argumento que se usou historicamente foi dizer que a gente desmata porque a gente precisa se desenvolver. A gente achava que estava no passado, né? Até em Davos esse ano, né, o nosso ministro da Economia esteve lá, o Paulo Guedes, foi extremamente infeliz porque o Brasil já estava mal na fita, porque era um evento que praticamente discutia o tema ambiental e a gente não estava representado, basicamente, nas discussões. E na discussão que teve ele presente, ele solta uma dessa de que a gente desmata porque a gente é um país pobre ainda e a gente precisa desmatar. E a gente mostra... Isso é o papo de Pero Vaz de Caminha, né? Esse papo tem 500 anos. Isso estava na Carta ao Rei. Pois é, e o que mostra, os dados nossos hoje, bem presentes, mostram, e isso para um economista tinha que ser muito claro, né? De que não, pelo contrário. Né, a gente pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aliás, tem um outro estudo também que foi publicado, acho que foi pela PUC, bem interessante, que mostra como que o preço, né, quer dizer, o agronegócio sobe na Amazônia ao mesmo tempo que o desmatamento cai. Né? Dá para você fazer outras relações também, que interessantes, que o Brasil teve o seu último período de crescimento do PIB, ele coincide exatamente com o período de redução do desmatamento, né? E aí acaba lá para por volta de 2012, 13, acaba. E não é coincidência, são números realmente correlatos. Estão ali. Então, essa ideia de que você desmata para poder se desenvolver, ela é uma falsa ideia, né? A gente não está nesse estágio no Brasil. Não é só, aliás, não só falsa, como é uma ideia colonial, uma ideia antiga, né? E aliás, sabe que tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte: se você está expandindo, indo para novas fronteiras para desmatar, você precisa gerar nova infraestrutura. Então, você usar melhor as áreas que já estão desmatadas, você também aproveita melhor a infraestrutura existente ou investe nessas infraestruturas no lugar onde elas já estão. Então, por isso que isso gera usar de forma mais intensiva significa usar melhor os ativos que você tem. Né? É mais ou menos como você ter uma fábrica, né? E naquela unidade fabril, você organizar ela para que ela possa produzir mais dentro daquele mesmo footprint da fábrica ou do escritório ou de qualquer área que você tenha. Então é uma coisa parecida para o tema da Amazônia. Né? E o outro lado é o lado de que a gente ainda olha para a floresta como sendo uma área não produtiva. E a gente precisa olhar para a floresta como sendo uma área absolutamente produtiva. Por dois motivos. Um, porque ela já provém serviços que a gente não consegue nem quantificar, certo? Quer dizer, que ela é tão valioso que você não consegue quantificar. Tem até uma ideia que a gente fez uma vez esse exercício, que era só o seguinte: se você tivesse que usar energia, né, como energia elétrica, etc., para você poder fazer o trabalho de evapotranspirar, né, de evaporar água para formar nuvens de chuva, que a Amazônia faz, isso significaria 6 meses de toda a produção de energia do mundo, por dia. Então, isso vale alguns trilhões de dólares por ano. Eu já ouvi isso em relação à produção hidrelétrica brasileira. Agora, esse número em relação à produção mundial de energia é muito impressionante. Assim, então, eu tenho trilhões de dólares por dia de valor
Quer dizer, poderia ser um serviço. A gente até fala assim, esse é um número inútil de calcular, porque ele é tão valioso que não serve para nada, porque não tem o PIB do mundo não pagaria o serviço da Amazônia. Então, eu estou dizendo isso para dizer que a floresta tem um valor intrínseco por si só. Mas, além disso, a floresta também pode ser, por ela, um motivo de outros valores mais tangíveis para a gente no dia a dia, como são todos os produtos da bioeconomia, né? Seja aquele que é direto da coleta de produtos, da castanha, do açaí, do buriti, do copaíba, e etc, etc, seja dos derivados que você pode ter na indústria para isso, cosmética, alimentação, etc, mas também das moléculas, né? Que é uma outra história, né? Uma molécula, né? O mundo gera por ano, descobre, desenvolve cerca de 2.000 moléculas, né? Então, a quantidade de moléculas que você pode gerar no Brasil são gigantescas, né? E nós estamos falando aí uma molécula nova, alguma coisa como algumas dezenas de milhões de dólares vale uma nova molécula que você desenvolve. Então, a gente tem um potencial gigantesco no Brasil para trabalhar com esses temas. Isso é olhar para a floresta como algo produtivo. Mas enquanto a gente não olhar a floresta como algo produtivo, fica essa ideia, né, de que ou a floresta ou o desenvolvimento. E não a floresta é o desenvolvimento, né, que é o que a gente devia estar olhando. Né? Tem uma outra imagem muito parecida também com o que você falou desse avanço em cima da floresta e que é possível fazer a mesma produção numa área já utilizada. Na minha área, urbanismo, a gente tem a mesma imagem, né? Você tem um expansionismo territorial, né? A cidade vai avançando agressivamente sobre territórios vazios, você tem que dotar esses territórios de uma infraestrutura cara, quer dizer, uma conta que não fecha, e vai abandonando as áreas já estabelecidas, os centros da cidade, etc. e tal, em detrimento, né? O próprio programa Minha Casa Minha Vida tem isso, você constrói milhares de residências, de casas, numa região completamente longe, que não é dotada de infraestrutura, e aí começa a gerar um monte de problemas urbanos, né? A floresta é a mesma coisa, né? Vocês me falam uma coisa, acho que alguém me disse uma vez, você deve saber isso melhor, que, por exemplo, você pegar em São Paulo, né, não sei se é exatamente, até sempre podia me dizer, mas que se você pegasse as unidades no centro de São Paulo, enfim, na cidade de São Paulo, você pegar as unidades habitacionais e tal, que estão desocupadas, degradadas e tal, ela seria mais do que suficiente para o déficit habitacional. Né? Então, o certo seria recuperar elas, né? Recuperar, enfim, já tem infraestrutura, já tem metrô, já tem não sei o que e tal. Exatamente. Na área agrícola. Mas aí tem uma lógica também, no urbanismo, tem uma lógica do mercado predatório, enfim, tem toda uma questões econômicas antigas que, pelo menos, essa pandemia está trazendo muitas dessas questões à tona, né? Tanto no meio ambiente quanto na questão das cidades. Você falou muito da questão das moléculas, que aí já é uma área que é interessante, mas eu não entendo tanto, já passa. E aí eu me lembrou um livro, né? Eu enfim, minha religião, eu sou um ateu praticante, né? E se eu me permitisse ter uma religião, eu seria um hararista. E aí eu queria falar sobre o Sapiens, né? Que é o livro, enfim, o brilhante livro do Yuval Harari, que comenta que a chegada dos humanos a diferentes regiões sempre foi seguida por uma extinção em massa de parte da fauna e da flora locais, né? Essas situações foram tão comuns que o Harari classifica o humano como serial killer ecológico, né? Obviamente, a gente não pode mudar o que os nossos ancestrais fizeram, mas eu acredito que é possível alterar o que nós estamos fazendo e a gente faz de uma maneira muito mais violenta e com consequências muito mais drásticas do que foram feitas antes, né? Como é que a raça humana, como é que você acha que a raça humana pode mudar a sua relação com os recursos naturais para que não só a gente não repita os erros do passado, mas para que a gente possa também evitar uma terceira extinção? É bem interessante. Quer dizer, eu adoro os livros dele e especialmente as relações que ele faz, né, como a forma como a gente se organiza ou não se organiza, né, ao longo do tempo. Mas tem uma coisa que eu acho que passa ali ao largo, que é importante, que é a gente teve sim, e tem até hoje, né, um quantitativo enorme de populações
que conseguiram conviver e viver com os recursos naturais de uma forma bem mais harmônica, né? Vou dar um exemplo bem mais próximo, assim, óbvio para a gente. A primeira vez que a gente fez monitoramento de área florestal, né, de perda de área florestal e tal na Amazônia, foi em 1975. Aliás, a razão por que foi feito isso, o INPE pediu-se para o INPE fazer esse levantamento, não era nem para saber quanto estava desmatado, porque por algum problema de conservação e tal, era o contrário, era que tinha os programas de ocupação da Amazônia e eles precisavam saber se o pessoal estava ocupando mesmo. Eles estão desmatando mesmo, né? Então, durante a ditadura militar, que tinha esse projeto expansionista, né? Vê lá se eles estão desmatando mesmo, né? E a gente até lendo esses relatórios, a gente vê que em 1975 foi estimado que a Amazônia tinha 0,5% desmatado. 0,5%. Em 1975. Em 1988, quando foi feito o segundo levantamento, se estimou que entre 85 e 88 a gente já estava com 5,5% desmatado. E hoje nós estamos próximo de 20%. Quer dizer o seguinte, a Amazônia tem uma história de ocupação humana de pelo menos 8 mil anos, né? Então, em 8 mil anos de ocupação na Amazônia, a gente gerou 0,5% de desmatamento. Em 40 anos, 50 anos, né, 40, 45 anos, a gente gerou 20% de desmatamento. Então, é um problema de ocupação humana mesmo, de que o homem, onde ele chega, é fatalismo, isso vai acontecer, ou não? Ou tem algo a mais acontecendo? Então, eu acho que a gente precisa entender e compreender um pouco mais como funcionam, por exemplo, as nossas populações indígenas, né? Que se você olha o mapa, o mapa mesmo que a gente produz, né? Você olha o mapa da Amazônia, e quando você olha hoje o mapa de ocupação, você fala assim, mas que coisa desgraçada, tem uns verdes assim enormes no meio de um monte de coisa amarela e rosa, que é agricultura e pastagem. Que são as áreas demarcadas. São as áreas indígenas. Eu uma vez eu fiquei muito impressionado, que eu fui ao Xingu, e você vai voando naqueles aviões pequenininhos e você só vê pastagem. E eu tinha um medo, enfim, daquela coisa do avião cair no meio da floresta amazônica, eu ficar perdido para sempre, um avião teco-teco, enfim, aquelas coisas. E você só vê pastagem até a borda do parque. É muito impressionante como essas manchas são cercadas de terrenos, enfim, de pastagem, né? E você vê uma coisa, olha que interessante. Tem o Eduardo Neves, né, que é um arqueólogo, acho que é arqueólogo, né, que fala. Ele estuda a arqueologia da Amazônia, as populações antigas da Amazônia. Ele ali na cara do rio Amazonas, Tapajós, ele encontrou artefatos, milhares de anos de ocupação. A última vez que a gente conversava, falando de coisas que pode ser que seja 12 mil anos, sei lá, mas é milhares de anos de ocupação. A gente tem estimativas de que a Amazônia, centenas, milhares de anos atrás, chegou a ter, na ocupação da Amazônia, então ela chegou a ter cerca de 5, até talvez 6, 7 milhões de pessoas viveram na Amazônia. Hoje, a gente tem uma população na Amazônia de cerca de 25 milhões de pessoas, mas a maior parte dessa população está nas cidades. A população rural mesmo, talvez seja aí 4, 5 milhões de pessoas, se tanto, né? Então, olha só, com a mesma quantidade de pessoas que a gente tinha, né, ou até menos do que a gente tinha milhares de anos atrás, a gente conseguiu fazer um estrago que não foi feito em milhares de anos na Amazônia. Então, o problema não é que o homem é intrinsecamente predestinado a destruir o ambiente, né? Mas é que o modelo em que a gente está inserido, o modelo que está vencedor, entre aspas, hoje, né? O modelo de hoje vencedor é um modelo que é muito predatório. E eu acho que essa questão do clima, as ameaças, né, de mudanças climáticas, as ameaças que a gente está vendo, mudanças que afetam a disponibilidade de água, elas talvez esteja colocando a gente pela dor, né, não pelo amor, mas esteja colocando a gente numa trajetória de pensar que sim, a gente tem que ter uma relação diferente. E essa relação diferente passa por coisas como a chamada economia regenerativa, né, ou a bioeconomia, que são formas de você olhar para esses ambientes e olhar para eles na forma como esses ambientes podem ser regenerados, revistos a sua ocupação, de forma que eles se tornem mais produtivos. E produtivos do ponto de vista natural mesmo, né? Um solo que está recuperado,
que tem mais micro-organismos, que tem mais camada de matéria orgânica, ele vai ser um solo mais produtivo. Quanto mais produtivo for o solo, mais a gente consegue produzir os produtos que a gente quer, mas também mais a vida floresce, né? Vida traz vida, né? E eu acho que esse é o nosso tema passa por aí. A gente precisa ter essa recuperação, né? Otávio, você falou uma coisa interessante que é sobre essa coisa das populações, e aí questionando se é uma predisposição, né, nossa de destruir. Né? E aí eu me lembro de uma frase do Darcy Ribeiro, que costumava dizer que a crise na educação brasileira não é uma crise, é um projeto. E aí, será que isso não pode ser dito também para a crise ambiental do país? Né? A devastação, será que não é um projeto? E se for um projeto, né, a quem isso beneficia? Bom, eu sou um otimista teimoso, né? Até brinco que faz tempo que eu tô meio cansado de dar má notícia, né? Porque o tempo inteiro a gente só está considerando má notícia, né? Mas eu acho que a gente acho que não chega a esse ponto. Mas uma questão é a seguinte, acho que a questão central é quando você organiza a sociedade, as instituições, em torno do interesse do indivíduo. Então, quando você sobrepõe o interesse do indivíduo ao interesse do coletivo, da sociedade como um todo, você tem esse tipo de embate. E eu acho que a gente vive a gente está vivendo um momento hoje, algum pode chamar de liberalismo, etc., mas basicamente ele valoriza muito o direito do indivíduo, como se ele se sobrepusesse ao interesse coletivo. Então, por exemplo, quando você tem uma legislação, como no caso brasileiro, que ela diz que todas as propriedades têm que manter uma parcela da sua propriedade coberta por vegetação, isso não é porque você, na sua propriedade, vai ter um impacto positivo específico. Também terá, mas não é essa a questão. A questão é que, coletivamente, nós precisamos ter essa cobertura florestal para garantir água, biodiversidade, etc, etc. Então, quando você valoriza o indivíduo, então o argumento não, precisamos essa regra absurda, porque ele está limitando o que eu posso usar da minha propriedade, né? Aí é um pouco o que eu digo sempre, é como você comprar. Se você comprar um carro que ande muito rápido, né? Acho que a maioria dos carros anda a mais de 120 km por hora. Mas não tem nenhuma estrada no Brasil que você pode andar a mais do que 120 km por hora. Não existe. Então, você não vai pedir para o Estado te indenizar ou ele mudar a regra para que você possa andar 120 km por hora. Você não vai andar mais 120 km por hora porque você pode causar um acidente e ser ruim para o resto da sociedade. Não. Seja porque você vai para o hospital e vai ter custo e assim por diante. Então, a mesma coisa vale na cidade. Né? Em São Paulo, não sei como é que é aí no Rio, mas em São Paulo tem essa regra agora de que se você vai construir qualquer área, você tem que manter o mínimo de área permeável, né? Que tem que, Não, tem em todo lugar, aqui tem também. Então, isso é o quê? Eu não estou limitando o uso da sua propriedade, eu estou regulando o uso da sua propriedade para que ela possa atingir a coletividade. Quando todas as sociedades que elas evoluem para entender, né, o interesse coletivo como parte do direito de todos, né? Ela tende a evoluir melhor. E evoluir, ser mais saudável, e ela consegue pensar os temas ambientais, educacionais, etc., de uma forma mais saudável. E hoje a gente não está vivendo isso. Hoje a gente está vivendo aquela do cada um por si. Né? Então o garimpeiro vai lá porque é o interesse dele, ele está lá produzindo o seu garimpo. Vamos regularizar o garimpo para o garimpeiro que está invadindo a área indígena. Não é do interesse do Brasil isso. Né? Até porque não gera divisa nenhuma, certo? O garimpo é uma atividade que é considerada de forma ilegal, que não gera divisa nenhuma, é usado para lavagem de dinheiro, né, que é um dos principais usos do ouro hoje na região amazônica. Então, quer dizer, não é do interesse de ninguém. Então, para mim, a questão é interesse coletivo versus interesse individual, um não sobrepor o outro. Né? Quer dizer, o interesse individual não sobrepor o coletivo. E você acha que essa pandemia vai mudar isso de alguma maneira? De ter mais empatia, mais coletividade, um senso de coletividade maior? Eu acho que a pandemia está trazendo umas coisas interessantes. Uma delas é o seguinte, bom, eu acho que eu não sei se ela afeta diretamente essa questão de coletividade, mas acho que ela afeta uma coisa que foi perceber que a pandemia nos coloca numa situação em que se todo mundo não usar máscara, não adianta nada, certo? Então não adianta eu usar máscara se o outro não estiver usando. A máscara só funciona se os dois estiverem usando. E eu acho que essa é uma boa quer dizer, uma síntese, né,
dos tempos que a gente vive, né? O enfrentamento de uma coisa como a pandemia, ela exige que todo mundo esteja envolvido. Onde todo mundo se envolveu no isolamento, onde todo mundo se envolve com a máscara, etc., tende a gente ter um resultado melhor, né? Então, acho que isso é uma questão. Mas a outra questão, no caso ambiental, no caso da Amazônia, por exemplo, uma das coisas que eu acho que foi precipitado nesse momento, bom, por uma tragédia, mas na verdade acabou sendo precipitado, e se tem alguma coisa boa é isso, é que o setor privado no Brasil sempre teve uma atitude em relação à Amazônia que foi um pouco de ou distanciamento, ou seja, não tenho nada a ver com isso. Olha, eu estou aqui no Paraná, estou produzindo aqui, não tenho nada a ver com esse assunto, não me fale desse assunto, eu nunca fui para lá, não quero saber. Não é meu problema, tá certo? E conviver bem com isso. Para uma outra atitude, que era do tipo assim, esse é um problema que o governo tem que resolver, porque tem um monte de ilegalidade lá, eles têm que resolver e tal, e o governo vai botar os seus recursos para resolver, etc. E quando muito, você fazia uma ação do tipo, enfim, vou fazer um apoio aqui para alguma coisa que vai acontecer, mas não era um problema que tratava para você, que te afetava diretamente ou para você ter que resolver. Com raras exceções, né, de empresas enfim, que se empenharam em mudar, a duras penas, a mudar com essa ótica. O que aconteceu agora é que no ano passado isso ainda permanecia. As empresas estavam ali e falaram assim, bom, vamos esperar. Tem os absurdos que estão dizendo, mas pô, uma hora vai cair a ficha, vão ter que mudar a trajetória. Eu acho que Davos foi um momento importante, né? Que acho que caiu a ficha. O pessoal chegou lá e falou assim, pelo amor de Deus, a gente virou o patinho feio desse negócio. A imagem do Brasil está indo para as cucuias. Eu que vendo maçã aqui em Santa Catarina agora tenho que responder lá pro meu comprador na Alemanha. Porque como é que eu garanto que não estou desmatando? E eu acho que caiu um pouco a ficha de que não dá para esperar o governo resolver esse problema. E que o setor, então esse setor financeiro, empresarial, já começa a, primeiro, cobrar do governo para ter uma ação, porque está começando a afetar os negócios, não agora, mas vai afetar no futuro, né? E no segundo momento vamos ter que fazer alguma coisa. Então vamos gerar nós mesmos as iniciativas que possam fazer uma trajetória diferente para a Amazônia e que a Amazônia, eu estou falando da Amazônia como uma figura, porque acho que vale para o setor ambiental inteiro no Brasil, mas a Amazônia vire realmente um ativo para o Brasil. E eu acho que a história do Brasil potência verde, ela é muito real, né? O Brasil não vai ser potência tecnológica, o Brasil não é potência cultural, não é potência, né, militar, o Brasil vai ser a potência, tem tudo para ser uma potência verde. Agora ele precisa exercitar. A gente já teve nesse papel por muitos anos, né? Quando o desmatamento estava caindo, até teve anos que o desmatamento estava maior do que hoje, mas ele estava na trajetória de decréscimo, com a sociedade, com o governo, todo mundo trabalhando para diminuir. Então, para quem está olhando de fora, fala, não, o pessoal está indo no sentido correto. Agora, no momento que a gente está agora, não, a sensação é que está totalmente fora de controle, e aí a sociedade está tendo que tomar as rédeas, né? E eu acho que esse momento é um momento positivo, porque ele, nesse caso, né, especificamente, porque é fazer com que a sociedade esteja engajada não só como uma coisa de ONG, né, mas como uma coisa de interesse da sociedade como um todo, né? Enfim, vamos ver. Ô, Tássio, você falou essas taxas de área desmatada, né? Do 0,5% lá dos milhares de anos para trás e dos 20% agora. E aí a gente lembra da questão do Carlos Nobre, do ponto de não retorno, né? Do ponto de ruptura, da sabanização da floresta. Como é que você enxerga esse futuro, né? Você também acredita que esse ponto está se aproximando? E que taxa seria essa? Uma boa pergunta. Então, o que o Nobre coloca é que em algum momento, entre 20% e 30% de perda da cobertura florestal, a gente teria condições para uma ruptura. E que essa ruptura seria um ponto de não retorno, porque, digamos, a maquinona, né, que está gerando a chuva, enfim, que faz a circulação atmosférica e tal, ela entraria em rompimento, se tornaria mais vulnerável para fogo, o fogo gera mais seca mais fogo, e isso poderia gerar para a gente ter um ambiente savanizado, né?
E aí, na dimensão da Amazônia, não tem como você retornar isso. Então, acho que esse é o ponto que ele coloca. Só, a gente não sabe se é 20% ou se é 30%. Mais próximo de 20% ou mais próximo de 30%. Nós já estamos nos 20%. Nos 20%. Né? Acabamos de chegar nos 20%. Então, a pergunta é, a gente vai arriscar? Vai continuar no ritmo que a gente está para o dia descobrir que o ponto de não retorno... E a gente não vai saber o ponto de não retorno no meio dele. Porque é que nem só quando acontecer. Você só vai... Daqui 10 anos a gente vai olhar para trás e falar, putz, era lá que a gente estava no ponto de não retorno. Então, eu acho que a gente não pode arriscar nessa situação nossa. Não podemos arriscar, né? Eu tava agora que eu reparei aqui, porque às vezes eu me perco aqui, fica passando aqui umas frases, né? Fica, mas eu não consigo nem prestar atenção porque eu me distraio também. Não, porque tem um monte de gente. Tem alguém aqui falou uma coisa legal aqui que falou assim, se a melhor maneira de preservar o verde não é desenvolver as cidades. É uma boa pergunta, né? Porque é interessante isso. No caso da Amazônia, né? Quando você tem... você pega Manaus... Só podia ser o Washington Fajardo, né? Nosso querido pensador, Washington Fajardo, é a pergunta dele. É uma coisa legal, porque isso é uma questão interessante, porque se você pega o Amazonas, né, o estado do Amazonas, a maior parte da população está concentrada em Manaus, e aí Manaus tem uma bolha, né? Se você voa para Manaus, é uma coisa inacreditável, né? Porque você vem aqui, floresta, 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 e pousa no meio de um monte de arranha-céu e de fábricas. Então, aquele modelo ali, do ponto de vista de concentrar gente e tal, ele é um modelo que é capaz de reduzir pressão sobre a floresta. Mas ela é aquela pressão que é assim, se você tirar os incentivos fiscais lá, o que acontece? E a gente então a gente está numa espécie de uma armadilha, que é o tempo inteiro tem que estar renovando os incentivos fiscais lá. Por quê? Porque lá você não está na Amazônia produzindo produtos que vêm da Amazônia. A gente produz uma moto, né? Faz o Harley Davidson lá em Manaus, certo? Que vem as peças, monta as peças para depois transportar para aqui para o Centro-Sul e se beneficiar dos incentivos fiscais. Então, e com uma isenção de imposto que é artificial, né? Que é uma situação de desenvolvimento que gera artificial. Desigualdades também. Então, o que era a coisa? É que esse mecanismo vale e é muito importante, mas ele precisa ser calcado na valorização dos espaços que estão lá. Porque se essa mesma indústria que estiver lá for uma indústria que se utiliza da floresta, né? Que a floresta seja uma indústria da bioeconomia, que use a floresta, aí sim você tem o melhor dos mundos, que é um centro urbano forte, industrializado, com serviços, etc., que usa dos recursos da floresta e que tem interesse que a floresta se mantenha. Porque ele está conectado com a floresta. Interessante. Do jeito que é hoje, é uma coisa assim, eu lembro, eu morei em Manaus um tempo, e uma vez com uma professora do INPA, a gente fez uma história que a gente foi numa escola pública e fez uma pesquisa, era uma ideia de educação, então a gente fez uma pesquisa com os alunos, se eu não me engano, era de quinta série, né? E os alunos não sabiam, a maioria deles não fazia conexão da borboleta com o casulo e com a lagarta, morando em Manaus. E aí, depois você faz assim uma pergunta assim, quantas dessas crianças já foram alguma vez na floresta? E é igualzinho São Paulo. Não. As pessoas que moram em Manaus não vão na floresta, estão lá, estão na maior floresta tropical do mundo e não vão até lá. Então, fazer uma ilha não resolve o problema. Mas essa ideia de você intensificar, urbanizar, mas conectado com os ambientes do entorno, aí sim faz todo sentido. Interessante. A gente teria realmente um potencial fantástico na Amazônia para isso. Né? Muito bom. Eu vou trazer um papo um pouco, então, para uma área também falando um pouco de urbanismo e um pouco de agricultura, que é o seguinte. A Holanda hoje é um país que tem indicado o futuro de alguma maneira. Né? Na minha área, cidades, é impressionante como as cidades holandesas têm apontado as melhores práticas, tanto em inovação quanto no diálogo com o histórico, com as suas tradições. Né? Em relação à governança também, por exemplo, Amsterdã tem implantado um dos modelos econômicos mais festejados hoje em dia, que é o elaborado pela economista inglesa Kate Raworth, que é o Donuts Economics, né? A economia do Donuts, que está totalmente em consonância com as 17 metas de desenvolvimento sustentável da ONU. E a Holanda, em matéria de agricultura, também tem dado show de eficiência.
enfim, uma produção altamente lucrativa e sustentável, né? Com investimentos em tecnologia, o país conseguiu transformar-se em uma potência agrícola, respeitando as melhores práticas de redução do uso da água, de pesticidas, etc. Né? E o mais impressionante, os números impressionantes, é que em 2017 a Holanda foi o segundo maior exportador agrícola do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, apesar do seu território ser 200 vezes menor do que o nosso, do que o Brasil, e 240 vezes menor do que os Estados Unidos. Quer dizer, a Holanda é do tamanho um pouquinho menor do que o Rio de Janeiro, e tem uma produção 50%, sei lá, 30%, 40% maior do que o Brasil, né? Eles fizeram, sei lá, 112 bilhões de dólares de exportações agrícolas em 2017 e o Brasil 88 bilhões. Então, isso quer dizer que a Holanda é 2.600 vezes mais eficiente que o Brasil em produção versus área. Como é que o Brasil pode começar a seguir o exemplo holandês e de outras nações e virar uma referência também em agricultura sustentável? Esse é um caso interessante da Holanda, né? Porque, mas tem que também colocar um pouquinho em perspectiva, né? Realmente é um país que tem uma tradição agrícola bem interessante. O que é essa produção que nós estamos falando? É flores, né? Que é super importante. É de longe uma produção de flores do mundo e tal. Mas muitas verduras e legumes, né? Tomate, tem muito alimento, né? A produção de tomate é impressionante. A eficiência dele em tomate. É tudo em greenhouse, né? Então a produção basicamente são produções em estufas, né? E tal. E realmente é muito impressionante. Fora as coisas que são transformações que eles fazem. Será que maconha entra nessa conta também? Tem que pensar nisso. A maconha entra nessa conta. Deve ter. Mas assim, o que é interessante disso é que então, eles produzem coisas que têm muita importância onde você está localizado. Então, você está localizado na Europa e produzindo, por exemplo, tomate, você não vai importar tomate do Brasil para mandar para a Europa, certo? Talvez melão a gente mande, mas a gente não vai mandar tomate. Então, eles produzem as coisas que são muito importantes para o consumo local e para a produção local, ao passo que a gente produz, o que a gente exporta são grandes commodities, como é o caso da carne, da soja, milho, etc. Né? Então, assim, tem uma diferença importante. Agora, a gente produz... Que ocupa uma área muito grande, né? Esse é o demérito. Exatamente. A gente, na verdade, o Brasil, o que ele exporta muito são commodities ligadas à produção animal. Mesmo a soja. A maior parte da soja que a gente exporta não é para gerar um produto direto de consumo como soja. Ele é para alimentar animais. O milho então, também. Virar carne também, né? Então a gente produz o que a gente está. Nós estamos na cadeia da proteína animal, né? E ao passo que o que a Holanda faz, a Holanda também tem muita coisa na parte de queijo, né, de laticínios e tal, que é muito forte lá, mas assim, essencialmente nessa questão dos vegetais é muito importante. Então, eu acho que o que traz as perguntas ali é um pouco diferente. Que papel terá um modelo agrícola que a gente tem no Brasil num mundo que consuma menos carne animal e a gente, de uma forma ou de outra, vai transitar para isso por vários motivos, mas atualmente o principal deles é que as transformações que estão acontecendo no fabricar alimentos, que permite você produzir os alimentos com a mesma consistência, cheiro, etc., etc., do produto animal, mas produzindo de forma vegetal, ele é mais ou menos, é uma péssima comparação, mas vou fazer só para entender, é a história do carro elétrico com o carro a combustão. Né? A probabilidade, a possibilidade de qualquer pessoa, né, daqui 10 anos, entrar numa loja e comprar um carro zero, né, um carro novo, que seja a motor a combustão, é próximo de zero. Vai fazer por hobby, né? Tipo assim, ainda tem gente que compra cavalo para andar em algum lugar e tal, mas não é isso, entendeu? Então a mesma coisa vai acontecer com a questão, deve acontecer com proteína animal, porque a proteína vegetal é mais fácil de você produzir, a produção é muito mais direta, ocupa menos área, gasta menos recursos naturais e, principalmente, você pode produzir próximo da onde consome.
Então, aqui, por exemplo, aqui do lado de casa, eu moro aqui em Pinheiros, né? E aqui do lado de casa tem um quarteirão, tem uma coisa que chama-se cubo. É o quê? Dentro de um prédio normal, de residencial, o sujeito pegou a loja de baixo do prédio e montou uma fazenda. É uma fazenda vertical, ela pega 2 andares e ele produz lá, só produz alface, espinafre, esses vegetais, e é só isso que ele faz. Mas qual é a vantagem? Ele produz aqui e a perda dele é próxima de zero, porque sai dali, vem para o saquinho e vem para a minha casa. A perda da produção acontece principalmente no transporte e no varejo, né? Então, eu acho que a gente está passando por uma transformação em que esse modelo, que é o modelo que você tem lá na Holanda, é por esses motivos que eu acho que ele será muito mais a cara do que o mundo vai consumir do que essa ideia que a gente tem no Brasil de que vai produzir carne no pasto. Enfim, nossa carne tem menos emissão do que a carne produzida em sistemas intensivos, com certeza. Mas o mundo não está caminhando para isso. O mundo está caminhando para consumir mais produtos vegetais e que geram menos emissões, menos impactos e tal, fora toda a questão animal e tal, mas ao mesmo tempo trabalhar mais com proteína, a proteína vegetal. Aliás, tem uma coisa legal, né? Que bicho não produz proteína, né? É só planta que produz proteína, né? Aminoácido, bicho não produz, né? Ele só acumula. Então, a gente não precisa ter uma máquina de acumular, né? Basta pegar o vegetal direto, né? Interessante, interessante. Olha só, nosso tempo está acabando. Eu vou te fazer uma última pergunta que eu te interrompi ali. Você estava falando de como as áreas demarcadas são muito mais protegidas do que as áreas que não são os parques nacionais ou as reservas indígenas. E aí isso também impacta numa questão de tecnologia e de conhecimento empírico dos povos originários, né? E você vê hoje, enfim, por exemplo, a Universidade da Califórnia fazendo esse estudo da quantidade de tecnologia e de conhecimento que tem nessas áreas. E aí eu te pergunto o seguinte, como é que a gente pode transformar esses saberes ancestrais tão importantes para o meio ambiente em tecnologias a serviço de um futuro mais verde? Tem muito trabalho feito nessa área, né? Temos um minuto. Que é basicamente você observar e registrar aquilo que são os conhecimentos tradicionais, já, inclusive isso é regulado no Brasil já e no mundo, né? Que é o protocolo de Nagoya e tal, que é você reconhecer esses saberes tradicionais para utilização. Mas a gente também, eu digo assim, a gente também não tem que endeusar isso, né? A gente tem que saber que ele existe, que a gente tem que utilizar, mas a gente também tem que tratar o pensar sobre a floresta a partir da última tecnologia. Eu costumo dizer isso, né? O Brasil cresce árvore mais rápido do que qualquer lugar do mundo, só que é o eucalipto que veio da Austrália. Por que a gente não consegue crescer árvores do Brasil, né, tão rápido quanto a gente faz crescer o eucalipto com uma árvore nativa do Brasil? Porque a gente precisa olhar para aplicar essas tecnologias todas também para aquilo que é a nossa biodiversidade. Então tem que juntar os dois mundos, juntar o conhecimento tradicional e juntar a ponta do conhecimento que também tem do outro lado, para poder fazer o melhor uso dessa sustentável, né, dessa riqueza que a gente tem no país.